O sistema de luas do planeta Júpiter é fantástico. Até o momento, o gigante gasoso possui cerca de 80 satélites naturais descobertos, e cada um possui suas peculiaridades próprias. Entre dezenas de pequenos mundos, Io chama a atenção de longe por causa de sua superfície altamente enrugada e colorida. Essa é, de longe, uma das luas mais icônicas do Sistema Solar, principalmente porque estamos falando de um dos mundos mais ativos quando o assunto é atividade geológica. Durante as passagens da sonda Juno, ela usou um de seus instrumentos para ver a Lua em infravermelho, e ela descobriu uma coisa bem interessante: a Lua está repleta de pontos brilhantes em sua superfície. No vídeo de hoje vamos explorar Io para entender o que está por trás desse fenômeno. Um planeta como Júpiter possui um sistema de luas próprio, que até parece um sistema planetário ao redor de uma estrela. A variedade de pequenos mundos por ali é impressionante, e temos desde luas que podem conter água líquida abaixo da superfície, outros com aparências bem estranhas e aqueles com o interior incrivelmente ativo, como é o caso de Io. Essa não é definitivamente uma das maiores luas do Sistema Solar, pois o seu tamanho é só um pouco maior do que a nossa própria Lua, e seu diâmetro equatorial está na casa dos 3.600 km. Apesar de não ter uma atmosfera capaz de criar um clima, as sondas que já visitaram Io no passado detectaram evidências de enxofre que criam uma finíssima camada de gás ao redor do satélite natural. Mas mesmo assim não cria um ambiente semelhante a Titã, que é a única lua no Sistema Solar a ter definitivamente um clima e uma atmosfera muito densa. Isso faz com que a superfície de Io tenha temperaturas muito extremas, pois sempre está diretamente em contato com o espaço, e por lá temos temperaturas gélidas de menos 130 graus Celsius. Porém, isso é só um fato superficial da Lua, pois o lado realmente interessante do satélite natural está logo abaixo de sua superfície colorida, e ali temos um dos locais mais extremos e interessantes de todo o Sistema Solar. Para começo de conversa, a superfície de Io é do jeito que é hoje por uma série de fenômenos que emanam de suas profundezas. Olhe só a superfície dessa lua, parece ou não uma pizza que passou dias fora da geladeira? Pois é, são muitas cores contrastando com um ambiente amarelado. Devido ao efeito de sua gravidade fraca, Io não consegue manter uma atmosfera, mas a verdade é que muito material é ejetado o tempo todo para fora, vindo do interior do satélite natural. Nesta imagem, registrada durante a passagem da sonda New Horizons por lá, vemos uma pluma gigantesca de quase 300 km de altura sendo lançada em direção ao espaço. É esse tipo de fenômeno que acaba criando uma superfície estranha, com compostos como dióxido de enxofre. E detalhe, o gás sai do interior da Lua, mas cai congelado na superfície gélida de temperaturas negativas. Os cristais vão sendo depositados pelo solo de Io e cria áreas onde a luz do Sol é refletida ou absorvida de diferentes maneiras. Pois é, foi essa dinâmica incrível que chamou a atenção dos astrônomos, e eles usaram os instrumentos de uma das sondas mais tecnológicas que já visitou Júpiter na história para observar a Lua bem de perto, e as imagens que a sonda Juno fez por lá são impressionantes. Usando o instrumento GIRAM, uma sigla em inglês que significa Mapeador Auroral Infravermelho Joviano, a sonda Juno fez a seguinte visão incrível de Io. Sim, estamos vendo vários pontos brilhantes que cobrem vários pontos de Io, fazendo a Lua brilhar enquanto orbita o planeta Júpiter. Basicamente, a imagem mostra a Lua semi-iluminada com vários pontos brilhantes vistos logo além do limite entre o dia e a noite, onde a luz do Sol consegue atingir. Ou seja, isso quer dizer que tais pontos brilhantes não possuem influência alguma da incidência da luz solar, e as marcas brilham unicamente por elas mesmas.
De qualquer forma, o que estamos vendo é uma visão raríssima dos vulcões de Io emitindo calor para o espaço, e cada ponto brilhante representa uma caldeira ativa de compostos que formam a crosta de Io sendo derretidos. Não é à toa que estamos falando de um dos corpos celestes mais geologicamente ativos em todo o Sistema Solar. Até o momento, já contabilizamos cerca de 400 vulcões ativos na superfície de Io, e observe bem, estamos falando de um corpo celeste pequeno e que poderia facilmente já ter ficado inerte há muito tempo, como é o caso da nossa própria Lua. O grande segredo por trás de um lugar assim está basicamente nas características orbitais de Io ao redor de Júpiter. O objeto em si orbita Júpiter a cerca de 420 mil quilômetros, que é basicamente uma distância bem parecida com aquela que a Lua orbita a Terra. Mas quando você considera o tamanho gigantesco de Júpiter, esses 420 mil quilômetros se torna uma distância até que irrelevante. E por isso, a influência gravitacional de Júpiter causa um efeito de maré tão relevante, mas tão relevante, que eleva a crosta de Io cerca de 100 metros em direção a Júpiter, criando uma das maiores protuberâncias gravitacionais do Sistema Solar. E para efeito de comparação, a protuberância que a Lua cria com a Terra é de cerca de 50 centímetros. Em outras palavras, Júpiter puxa tanto Io em sua direção que imagine que a crosta da Lua se eleva 100 metros em direção ao espaço devido a esse efeito gravitacional. Júpiter é um gigante e com certeza ele causaria algo assim em qualquer corpo celeste que ousasse orbitar próximo demais a ele. Então, levando em conta o período orbital de pouco mais de um dia de Io ao redor do gigante gasoso, diferentes áreas do satélite natural costumam ficar contraindo e descontraindo, criando muito atrito nas camadas internas e gerando energia suficiente para derreter as rochas que compõem esse corpo celeste. Para efeito de comparação, grande parte da energia que mantém o núcleo terrestre quente até hoje é dada pelo decaimento de núcleos radioativos, e a fricção que Júpiter causa na crosta de Io tem energia calculada para ser 200 vezes superior a esse decaimento. Essa característica crucial torna esse o lugar mais geologicamente ativo em todo o Sistema Solar, e quando a sonda Juno virou seu instrumento de infravermelho para lá, viu os pontos brilhantes onde vulcões ejetam compostos derretidos para fora. Por incrível que pareça, o instrumento GIRAN não foi feito necessariamente para estudar Io, mas sim para observar o sistema de auroras de Júpiter. Mas como os sensores possuem alta sensibilidade no infravermelho, ele também pode ser usado para mapear esses pontos quentes na superfície. As estimativas indicam que hoje existe um oceano de magma cerca de 50 km abaixo da superfície, e os efeitos de maré proporcionam um aquecimento que pode atingir 1200 graus Celsius bem lá embaixo. As fissuras na superfície levam o material para cima e as sondas podem observar a geologia de outro mundo. Io não é só uma lua incrível, mas é o lugar perfeito para entender os processos físicos que ligam dois corpos celestes. A superfície icônica é só um detalhe, mas o verdadeiro show de ciência está bem abaixo de sua superfície e pode dizer muito sobre a geologia interplanetária. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!